Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do canal que responde a sua pergunta: qual notebook comprar? Meu nome é Michael e no vídeo de hoje nós teremos um review de dois notebooks que estão chamando muita atenção por suas configurações e acabamento. E esses notebooks são os Asus X512FJ. Eu tenho aqui comigo o EJ225T, que é o modelo que vem com o i5 8265U, e eu tenho um outro modelo aqui que vem com o i7 8565U, que é o EJ228T. A única diferença entre eles, além da cor, é o processador. A gente já fez os unboxings desses carinhas aqui, que você pode conferir pelo izinho aqui no canto ou então pelos links na descrição. E nestes unboxings a gente falou mais sobre as características externas, sobre visual, acabamento, design, etc. No vídeo de hoje nós falaremos mais sobre as características de funcionamento. Então, vamos que vamos! A gente falou no unboxing, obviamente, mas só para relembrar rapidamente, eles são notebooks bem bonitos, né? São considerados aí um dos mais bonitos na categoria. São charmosos, elegantes, são leves e compactos. Você está vendo na tela as medidas, tem 1,7 kg. No caso desses modelos que estão aqui comigo, o modelo com i7 vem na cor prata e o modelo com i5 vem na cor cinza, mas ainda terão modelos na cor azul e na cor vermelho coral. No caso do modelo prata aqui, as teclas seguem a mesma cor da carcaça, são prata também. E isso dificulta um pouco o contraste na pintura das letras nas teclas, porque também são na cor cinza. Então isso pode incomodar ou dificultar a digitação para algumas pessoas. Ao mesmo tempo, o modelo de cor prata pode chamar um pouquinho mais de atenção, porque pode dar a ilusão de que o modelo é feito de metal, mas não é. Os dois modelos são feitos de plástico. A versão cinza, apesar de ter a mesma carcaça, pode passar uma sensação de que é um pouquinho mais simples, mas não é. E aí de portas e conexões a gente vai ter aqui do lado direito um leitor de cartões microSD, uma conexão combo de áudio, uma conexão USB 3.1 do tipo C geração 1, uma conexão HDMI, uma conexão USB 3.1 do tipo A e uma conexão de energia. E aí do outro lado a gente vai ter apenas duas conexões USB 2.0 e os LEDs que sinalizam quando o notebook está carregando ou quando o notebook está ligado. Eles não vêm com a conexão RJ45, a conexão de rede, mas isso é uma coisa comum. Os notebooks estão vindo sem essa conexão ultimamente. E você pode dar a volta por cima nisso usando um adaptador. Você pode comprar aí baratinho e a gente tem vídeo falando sobre. Tem link aqui na descrição. Apesar de suas telas serem Full HD, elas não são do tipo IPS, elas são TN. Então vão ter bastante detalhe, mas um ângulo de visão não tão bom. Não tão bom não, vai ser um ângulo de visão ruim. Isso é um ponto negativo deste modelo, já que sua versão anterior, X510UR, vinha com tela IPS. Então, como a versão antiga já tinha IPS, né, a gente meio que esperava aí que essas novas também viessem com IPS. Em torno dessa tela a gente vai ter essa borda bem fina que a marca chama de Nano Edge, que é bem bacana. Tem duas borrachinhas aqui do lado para não riscar, não escorregar a tela aqui quando você fecha. E ele também dá uma levantadinha quando você abre aqui, ó. A marca chama isso de Ergo Lift. Isso ajuda na respiração do notebook por baixo e também dá uma leve inclinadinha, né, para facilitar um pouquinho a digitação, por isso o Ergo. O teclado vai ser ABNT2, então tem o C cedilha. O ponto de interrogação fica no W, então você tem que segurar o Alt e apertar o W para ativar. Ele não tem retroiluminação, a digitação nele é confortável, ele tem as teclas mais firmes que o normal, então menos moles do que outros modelos da categoria dele, e isso proporciona uma digitação bem confortável. Eu gostei de digitar nesse teclado aqui, então na minha opinião é um teclado bom. A única coisa é que no modelo prata tem aquela coisa, né, de ter pouco contraste nas teclas, então é o único defeito, vamos dizer assim, que teria o teclado. Olhando neste ângulo de visão aqui, ó, as teclas e a pintura na tecla tem quase a mesma cor. Aqui no lado direito, onde ficam as especificações do modelo e também onde a gente usa para apoiar a mão direita, esquenta um pouquinho mais, porque é onde fica o HD, e ele esquenta um pouquinho, mas nada grave, apenas você vai sentir esse aquecimento. O touchpad vai ter um tamanho na média, ele tem uma boa resposta e também o clique mecânico é bacaninha. Então é na média, né? Nada especial. O mesmo vale para o áudio do equipamento. Ele não tem muitos graves, dependendo da situação, se você aumentar muito o volume, vai haver distorções.
Então, mas isso é comum em notebooks nessa faixa de preço. O áudio está bem no padrão da categoria. De configuração, entre esses dois modelos só vai mudar o processador mesmo. Este cinza aqui vai ter um i5 8265U, este prata vai ter um i7 8565U, mas no resto eles vão ser idênticos. 8 GB de RAM, uma GPU dedicada MX230 e 1 TB de HD. Algumas pessoas podem argumentar que se você quiser um notebook bem mais potente e também que se mantenha atualizado por mais tempo, é melhor você optar por um notebook com i7. Mas isso nem sempre é verdade. Na maioria dos casos, apesar da diferença de preço de quase R$500 entre o notebook com i7 e o notebook com i5, em notebooks com processadores de série U, a diferença de performance entre um i5 e um i7 fica muito pequena. O i5 de série U chega muito próximo ao i7 de série U. Isso vai mudar apenas nos processadores de série H. A gente até gravou um vídeo falando sobre isso, você pode assistir através do izinho aqui no canto e os links na descrição. É muito importante que você assista esse vídeo, porque isso vai te ajudar a entender a diferença entre esses dois processadores e tomar uma melhor decisão na hora de comprar o seu notebook. Mas o i5 não dá gargalo com a MX230? Não deixa a MX230 mais fraca, vamos dizer assim? Quando o assunto é jogos em notebook, é muito importante levar em consideração o conjunto, especialmente a relação entre o processador central e o processador de vídeo, né, a GPU. Tem que ver se o conjunto, digamos assim, todos os componentes estão no mesmo nível. Mas nesse caso, os nossos testes em games provaram que mesmo o i5 8265U consegue elevar a MX230 a um alto nível sem perda de performance, de forma muito similar a um i7. Nos nossos testes que a gente fez aqui, o notebook com i5 teve uma média de 10 a 15 quadros por segundo a menos do que o notebook com i7. Isso nos jogos que usam mais o processador, como no caso o CSGO, que teve uma média de 60 a 70 quadros por segundo no low em Full HD. Já nos jogos como GTA V e Fortnite, que usam mais a GPU, a diferença foi ainda menor, mas bem similar. Nesses jogos eles ficaram na média dos 50 a 60 quadros por segundo. Novamente, o com i5, uns 10 quadros por segundo a menos. Tudo isso ficou muito bem explicado no vídeo que a gente fez sobre essa comparação entre o i5 e o i7. Então, reforçando, é muito importante que você assista. Além de você assistir também o unboxing para você conferir um pouco mais sobre as características externas deles. Então vamos aproveitar aí para os testes de desempenho em games. A gente deixou os dois modelos lado a lado, assim você pode comparar as taxas de quadro por segundo nas telinhas dos próprios modelos. Jogamos o GTA V e este clássico da Rockstar Games teve uma média de 50 a 60 quadros por segundo estáveis na resolução Full HD e configuração normal. Como o GTA V não é um jogo competitivo, ter 50 quadros por segundo na resolução nativa do monitor é mais do que suficiente para se divertir sem preocupações. O League of Legends, o famoso LoL, teve uma média de 120 a 130 quadros por segundo, tendo algumas oscilações indo até 200 quadros por segundo em momentos mais tranquilos e até 100 quadros por segundo em momentos mais pesados, com muitos players e efeitos na tela. Ele foi jogado na resolução média em Full HD, como recomendado pelo jogo. A gente recomenda travar a 120 quadros por segundo para tornar a jogatina mais estável. CSGO, o shooter favorito dos jogadores de FPS competitivo, teve uma média de 80 quadros por segundo na configuração baixa em Full HD. As mínimas foram de 60 quadros por segundo e máximas de 100 quadros por segundo, mas sempre mantendo uma ótima estabilidade na casa dos 80 mais ou menos. Um dos mais queridinhos MOBAs do momento, Fortnite, teve uma média de 60 a 70 quadros por segundo na configuração baixa em Full HD em nossos testes. Se você quiser melhorar os gráficos, você pode aumentar para o médio e diminuir a resolução para HD. Assim você vai ter mais ou menos a mesma taxa de quadros por segundo. PUBG Lite. A versão Lite do PUBG teve excelentes resultados em nossos testes. Na configuração baixa em HD, tivemos uma taxa de 100 quadros por segundo mais ou menos, chegando a 120 em momentos mais tranquilos. Para jogadores competitivos, essa é uma ótima notícia. E vamos agora para os testes de bateria. Tivemos uma média de 4 horas com o brilho no máximo e alto desempenho, realizando tarefas diárias como edição de texto, navegação e reproduzindo arquivos multimídia.
perto de 5 horas no modo econômico, diminuindo o brilho para 25%, e em média 1 hora ou 1h30 jogando fora da tomada, o que não é recomendado. Um detalhe interessante é o carregamento rápido, de 60% da bateria em 49 minutos, o que pode ser bem útil quando você precisa aí dar um gás na bateria para você usar ele rapidamente. Isso ajuda bastante. Vamos para a parte de upgrades. O que dá para você melhorar nestes carinhas depois que você já comprou um deles, ou os dois, sei lá. É relativamente fácil de abrir, mas existem 3 tamanhos de parafusos nesses carinhas, então cuidado para não se perder nas posições. Ambos modelos possuem conexão M.2, então você pode plugar um SSD do tipo se você quiser, tanto no padrão SATA quanto PCIe NVMe. É importante destacar que ele possui apenas um slot de memória RAM. Isso significa que se você quiser mais memória RAM, vai precisar tirar o pente de 8 GB e ocupar ele com um de 16 GB. Resumindo, são os novos notebooks intermediários da ASUS com GPU dedicada e tela Full HD. O forte destes caras vai estar realmente no acabamento. Nós os achamos muito bonitos, mas isso é uma questão de opinião, né? Você pode achar ele feio pra caralho. A refrigeração do modelo também nos agradou. Ele esquenta ali um pouquinho naquela parte que eu falei, aqui na parte direita, aqui, onde fica o apoio da mão, mas não é um aquecimento grave. Ele só esquenta bem de levinho. A GPU dedicada MX230 avançou pouco em relação à MX130, então podemos dizer que é basicamente a mesma coisa. No final das contas, escolher entre eles ou de repente algum outro concorrente na categoria vai depender mais do seu gosto pessoal. E dependendo de como for, o preço que ele estiver no dia, de repente uma oferta. Até porque o desempenho de todos os notebooks nessa categoria ficam muito parecidos. Então fica difícil de decidir mesmo. Uma coisa que está melhorando é que alguns modelos já estão começando a chegar com SSD já de fábrica. Isso é uma coisa a se prestar bastante atenção. No geral, a avaliação dos dois modelos é bem positiva, te digo isso. Se você quiser mais dicas para te ajudar na sua compra, eu sugiro que você faça parte dos nossos grupos, tanto no WhatsApp quanto no Telegram. Não custa nada para entrar nesses grupos, qualquer pessoa pode entrar. Tem links aqui na descrição com os convites. E eu espero que você tenha curtido esse vídeo, essa análise. Deixa o seu like aí se você gostou, seu gostei. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Também ativa o sininho, assim o YouTube não se esquece de te contar quando postar mais novidades. Também não se esqueça de acessar o nosso site, porque a gente atualiza ele todos os dias com novidades e ofertas para que você não perca o seu tempo e nem dinheiro na hora de comprar o seu notebook. Eu vou ficando por aqui, mas nós vemos você no próximo episódio. Aquele abração, boas compras e até lá!